Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Eu tô vindo aqui rapidinho para falar sobre Jurandir Gouveia, esse canal sensacional. Eu recomendo para todos vocês que acompanhem o trabalho do Jurandir, que é incrível. E ele fez dois vídeos aqui recentemente falando sobre cultura woke, que eu acho importante até que vocês assistam, tá? O primeiro é esse vídeo aqui, como a cultura woke influencia o cinema, e na thumb ele colocou: a culpa não é do woke, ok? E no outro vídeo, é esse vídeo aqui, ó, existe filme woke que presta? E ele colocou na thumb, talvez. São dois vídeos que basicamente se complementam, né? E eu recomendo demais que você assista esses dois vídeos. Esse vídeo aqui meu não é um react, é basicamente só um complemento, digamos assim, né? E talvez eu traga até esses vídeos em live pra gente reagir juntos, entender ponto a ponto o que tá falando o Jurandir, e eu também explicar um pouco da minha opinião, né? Mas basicamente o meu único ponto aqui, eu acho que tá no tom, né? Porque eu concordo basicamente com tudo que o Jurandir Gouveia fala, só que a tendência que tem de assistir esse tipo de colocação é subestimar o problema da cultura woke, né? Que eu acho, na minha visão, obviamente, é mais grave do que na visão do Jurandir. O canal do Jurandir, ele é focado em storytelling, né, em narrativa, em roteiro, e eu entendo dele trazer isso como parte central da sua análise, e faz até sentido, né? O problema é que resumir o problema da cultura woke com roteiristas ruins é basicamente estar citando apenas o sintoma e não a doença. A gente tem que se perguntar algumas coisas que são citadas nesses vídeos aqui. Primeiro, beleza, se tem roteirista ruim, né, que está tendo muita oportunidade em Hollywood, por que roteiristas ruins estão tendo tantas oportunidades? Como o próprio Jurandir Gouveia fala, inclusive em participações em podcasts, né, é tipo, eu vejo lá a lista de filmes do roteirista da Madame Teia, eu já sei que Madame Teia vai ser ruim. Beleza, eu concordo plenamente. O que a gente tem que se perguntar é por que esse tipo de roteirista continua tendo oportunidades. E aqui eu vou fazer esse trabalho ingrato, tá? De sair em defesa dos roteiristas, porque eu sei que tem muito roteirista bosta, mas eu tenho certeza também que tem muito roteirista bom que não tá tendo oportunidade. A pergunta que fica é por que isso tá acontecendo, né? Enfim, antes da gente chegar a essa questão, eu recomendo que vocês assistam também as participações do Jurandir aí em podcast, né? Ele participou recentemente do Inteligência Limitada, foi incrível a participação dele. Ele foi sozinho lá no Inteligência, né? Tem um episódio só com ele, Jurandir Gouveia, Storytelling em Cinema, e foi muito boa aqui a participação. E também tem outra participação dele, que é essa da Jornada do Herói, né? Que ele fez em parceria com Afonso Solano e com o professor Guilherme Freire. E isso aqui, cara, deu uma choradeira no Twitter que foi incrível, né? Esse podcast aqui repercutiu muito, vocês podem ver que tá com 167 mil visualizações, tem mais visualização do que aqui, ó, o podcast com o Érico Borgo, que tem 108 mil, para vocês entenderem aí o quanto repercutiu. Inclusive, tem muito cheiroso aí, tiltado com essa colocação da Jornada do Herói, né? Tem uns canais aí de lacrola que estão mandando umas indiretas, né? Tem primeiro aqui o Quadrinhos na Sarjeta, que falou, ó, só serve para vender cursinho. Jornada do Herói é a astrologia da teoria narrativa. E temos também esse vídeo aqui do PH Santos, né? Ó, bobagem do herói, Jornada do Herói, parem com isso e tal. Então, eles estão aqui fingindo que estão debatendo entre eles, mas percebam que isso, na verdade, é uma indireta para esse podcast do Inteligência Limitada. Parece que eles ficaram bem incomodados aí com a opinião do Jurandir e dos outros convidados, né? Mas enfim, falando agora sobre essa questão da qualidade dos roteiristas, que o Jurandir entende muito, né? Essa questão da Jornada do Herói é algo vital para a gente entender. Os heróis hoje estão sendo desconstruídos para atender certas pautas no roteiro, né? Mas assim, o problema da cultura woke, ele é mais profundo, né? Inclusive, tem aqui um vídeo de Jurandir Gouveia também falando sobre ficção americana, que é um filme incrível, eu já recomendei aqui no canal, e recomendo também que assistam aqui a análise de Jurandir Gouveia. A questão é que, assim, analisando ficção americana, tem uma personagem muito complexa nesse filme, que é a Cintara Golden. E a Cintara Golden é basicamente uma roteirista woke, beleza? Inclusive, ela faz parte ali de um dos motivos de motivação do protagonista do Monk. Bem, o que a gente vê no filme, através da figura da Cintara Golden, é que ela não é uma pessoa burra, limitada e muito menos que não saiba escrever. Aqui tem uma personagem que, para se adequar ao mercado, decide fazer esse tipo de conteúdo, que é basicamente um enlatado vazio, né? Simplesmente só para vender. E eu digo vender entre bastante aspas, porque
ficção americana é uma cultura ao mercado e tem completa razão. E o que levou o mercado a fazer esse tipo de produtos woke, como a gente vê atualmente, né? Isso tem a ver a questões envolvendo a sigla ESG, que é um conceito implementado atualmente por grupos de investidores. Entendam bem, esse aqui é o segredo do mistério. Isso foi implementado por grupos de investimento. Isso não tem necessariamente a ver com uma demanda popular. E é por isso que a gente vê muito conteúdo woke tomando conta de várias indústrias, não apenas do entretenimento e da cultura. E a gente vê também isso implodindo grandes empresas, a gente vê isso refletido em audiência, em flop de bilheteria, mas de outras formas também. Tem empresas aí que estão fazendo comerciais woke e tal, né, para lacrar, e estão se ferrando bastante. Quem acompanha o meu canal já sabe disso. O ponto é, como eu disse aqui a respeito da Sintara, o problema não é o roteirista em si, o problema é como o mercado está limitando a criatividade de roteiristas, isso está engessando essas produções. Então, mesmo que o roteirista seja bom, para se enquadrar nessa cultura woke, ele acaba fazendo uma história ruim. E bem, eu vou mostrar para vocês um exemplo bem claro disso com o Oscar. A Academia modificou as regras para que um filme possa ser indicado do Oscar. Isso aqui é uma matéria desse site AV Makers, não sei como é que se pronuncia, né? Que é uma matéria que tem 3 anos, como vocês já podem ver. E aqui a matéria diz o seguinte: novas regras do Oscar priorizam representatividade e inclusão. Confira quais são as novas regras de inclusão do Oscar para pessoas não brancas, mulheres, LGBTs, latinos e pessoas com deficiência. Eu não vou ler essa matéria inteira, beleza? Senão o vídeo vai ficar muito longo, mas aqui eles citam os critérios que foram estipulados pela Academia para que o filme seja indicado, ou seja, é obrigatório o filme seguir esses parâmetros. Eu vou pegar só um exemplo aqui, o primeiro, para vocês entenderem como funciona, ok? Ó, padrão A, representatividade de temas e narrativas na tela, um de 3 critérios necessários, ou seja, o filme tem que atender a pelo menos um desses critérios aqui que eu vou citar agora. A1. Pelo menos um dos atores principais ou coadjuvantes de destaque deve pertencer a uma etnia ou grupo racial pouco representado. Ó. Asiático, latino, hispânico, negro, enfim, aqui bota várias etnias, né? A2. Pelo menos 30% de todo o elenco em papéis secundários ou menores devem pertencer a 2 grupos pouco representados. Mulheres, grupos raciais ou étnicos, LGBTs, enfim, outros grupos aqui, né? E A3. A história principal, tema ou narrativa deve ser centrado em um grupo pouco representado. E o ponto aqui, primeiro, que ninguém é contra a representatividade, diversidade, etc, né? Pelo menos não os nerdolas. O que a gente tem que observar é que a diversidade, representatividade são pontos importantes, mas não devem ser obrigatórios para toda produção. E a gente vê os critérios do Oscar, e eu tenho certeza absoluta que vários grandes estúdios de Hollywood hoje estão seguindo critérios semelhantes. Inclusive, o próprio Elon Musk expôs esses critérios divulgados aqui pela própria Disney. Ó. Ele botou aqui essa imagem e a gente vê aqui os critérios da Disney, né, para fazer suas produções, são basicamente os mesmos do Oscar. E é isso que é a insanidade, né? Representatividade é importante? Sim. Todo filme precisa ser representativo, diverso e tudo mais? Não. E aqui o Elon Musk expôs esses critérios da Disney falando, uma fonte anônima acabou de me enviar isso da Disney. É obrigatório. Racismo institucionalizado e sexismo. E é aí que está o problema que eu estou apontando. Inclusive, eu até falei sobre um filme que eu gosto bastante, né, que é O Homem do Norte, e mostrando como esse filme foi injustiçado. É um filme do Robert Eggers, né, um baita diretor que fez A Bruxa, né, fez O Farol e fez O Homem do Norte também. E eu falei sobre esse filme aqui porque esse filme foi lançado exatamente agora sobre esses novos critérios, né? E é uma história viking, né? Falando sobre uma cultura europeia, nórdica e tal. É óbvio que você vai ter ali atores brancos, você não vai ter um elenco diverso, né? Simplesmente, se você colocar diversidade numa história como essa, você vai simplesmente mandar para o espaço a suspensão de descrença do espectador, ou pelo menos da maioria deles. O filme O Homem do Norte, em específico, é só um exemplo para vocês, mas eu sou a favor de que tenha tanto filmes como O Homem do Norte, quanto o filme do Pantera Negra, que eu gosto demais também do primeiro filme. Eu acho aquele filme sensacional. Acontece que regras como a gente está tendo, de grandes estúdios e do próprio Oscar, né, acabam engessando a criatividade
de autores, né? E isso é um problema muito grave. Para mim, quando a gente tem um roteirista ruim, entre aspas, né? Isso é um sintoma de um problema mais grave. O que eu vejo acontecendo em Hollywood, basicamente, são duas coisas. Primeiro, Hollywood não respeita mais o mínimo básico da meritocracia, porque a gente tem diretor e roteirista fracassando miseravelmente, flopando, deixando prejuízo e mesmo assim tendo uma oportunidade atrás da outra em grandes empresas, né? Isso é de se assustar. Enquanto isso, pessoas talentosas estão de fora e não têm oportunidade. E o segundo ponto também é que talvez roteiristas talentosos, né, e que saibam escrever estejam se prostituindo em nome dessa agenda, simplesmente para ter trabalho, simplesmente para atender a demanda, entre aspas, porque é uma demanda dos estúdios e das grandes corporações e não uma demanda popular. É aí que a gente chega onde a gente tá, né? Porque a gente tem roteiro ruim, mas a gente não sabe o que foi a causa desse roteiro. Se foi exatamente uma deficiência geral da qualidade dos roteiristas ou se isso foi imposto nos bastidores e de como isso está sendo impulsionado pelas empresas atualmente. É por isso que, na minha visão, a cultura woke é um problema gravíssimo. Não posso afirmar que é o maior problema de Hollywood hoje, mas é algo que precisa muito ser apontado e corrigido, porque isso fere um princípio básico da liberdade de expressão e liberdade artística dos autores, pintores, artistas, seja lá, né, cara, qual seja a sua forma de arte de se expressar. E é claro também que essa é apenas a minha opinião, e agora eu quero saber o que vocês acham disso tudo, qual é o nível da gravidade da cultura woke hoje na cultura pop para você, o que você acha disso tudo? Você acha que é um problema dos roteiristas em si, ou vocês acham que é um problema mais profundo e estrutural hoje dos grandes estúdios e que isso é apenas um sintoma de uma doença muito maior? Comenta aí a sua opinião, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.